gostoso, né? Não canso de ouvir o que vocês trazem. Então, vamos lá, Legal. vamos começar nosso bate-papo aqui. A galera tá entrando, bem-vindos, boa noite. Então, pessoal, estou hoje aqui com o Tônio Luna, com o Maurício Souza, então, dois queridos, além de parceiros aqui no movimento, tenho o prazer de chamá-los de amigos. Maurício, eu nadei algumas vezes com ele, né? Maurício, que é médico, nadador, o Tônio aí, que já me teve no seu consultório, no seu divã, e Verdade. muito bacana. E eles tive o prazer de apresentá-los. A gente fez um evento junto, online, no ano passado, e a sinergia desses dois foi tão bacana, que eles ainda não se conhecem pessoalmente, mas foi Não? tão legal, que eu falei, não, me veio um assunto aqui na cabeça das pessoas que eu venho conversar desse ano, falei, ó, por que não falar sobre isso? Então eu sei exatamente as pessoas que podem me explicar que esse assunto que eu vou trazer. Então, bem-vindos. O nosso assunto de hoje é a gente entender um pouquinho o que tem por trás aí dos limites físicos quando a gente se propõe, a gente como atleta, como esportista se propõe a fazer corridas ou natação ou triatlos de longa distância. Por que os atletas relatam para mim, e eu me incluo nessa também, né? Essa catarse emocional que vem. Foi até procurar no dicionário, né? O que quer dizer catarse, agora não sei. E não posso fazer feio na frente de vocês, né? Pode, Então, por que mexe tanto, né, Ah, com o nosso interior aí, tanto a parte emocional como a parte, alguns dizem até espiritual, né? Então, eu acho que vocês são as pessoas super indicadas para a gente poder bater esse bate-papo de uma forma descontraída e que vai agregar para todo mundo. Então, bem-vindos, queria que vocês se apresentassem. Vamos lá, Maurício, quem que fala primeiro? Você ou o Tônio? o Tônio, Maurício que é. Não, Maurício, mais velhos primeiro, Maurício, pelo amor mais de velho Deus. primeiro. O que tem mais cabelo e barba branca fala primeiro. É, Então tá certo, correto. Obrigado, Tônio. Você tá certíssimo. De Bom, lado. vou apresentar rápido. Meu nome é Maurício. Eu sou médico do trabalho. Também tenho uma formação em higiene ocupacional, que é análise de risco. Hoje, acho que a Lê nem sabe, estou fazendo MBA em inovação e sério? liderança, sim, muito bom. Está sendo Legal. maravilhoso para mim, para abrir bastante a expansão, né, do pensamento. E apaixonado por saúde mental, promoção de saúde, well-being, né, bem-estar. Então, esse é um Aham. tema que eu sempre trabalhei dentro da empresa onde trabalho, né? Então, são temas muito interessantes. Então, e um nadador, já nado no mar há mais de 14 anos, se eu não me engano, mas nado desde pequeno. Então, uma grande paixão que eu tenho pela natação, tanto em piscina, mas principalmente em águas abertas. Obrigada, É Maurício. isso. Tônio. Bom, eu sou Tônio Luna, psicólogo, psicoterapeuta, moro aqui em Curitiba, já trabalho dentro da área da psicoterapia de abordagem somática já há quase 30 anos. Tem mas o Maurício fala da questão da natação. Eu, durante 11 anos, eu fui oficial da Marinha, né, e uma das minhas funções era ser perito em sobrevivência no mar. Né? Já perdi um pouco dessas habilidades, mas, enfim, essa era uma das questões, né? De treinar a tripulação, preparar para caso o navio viesse afundar, enfim, viesse a sobrar, a gente desse conta dessa sobrevivência no mar, que é algo imensamente interessante, né? Eu sinto muita falta do mar, muita falta, né? Estou aqui em Curitiba, sinto muita falta do mar. Então, enfim, é isso. Eu trabalho com preparação de atores também, já há algum tempo, e agora, mais recentemente, curtindo outros lugares, agora já podendo sair um pouco mais, podendo viajar, tá voltando a querer abrir outros espaços aí também, e fiquei muito feliz com esse convite, porque o nosso último tanto a conversa que nós tivemos antes do webinar foi muito divertido. Não conheço o Maurício pessoalmente. Se eu encontrar com ele na rua, eu sou capaz de não saber quem ele é. Né? Mas É bem foi muito possível. bom. Né? Foi muito bom. Foi, foi muito divertido. Né? Então, é isso.
Eu preciso criar eu já fiz o meu primeiro evento presencial no Rio. Esse sábado passado eu estava lá o dia inteiro com a minha parceira do Conexão do Médicos Atletas, do Conexão Esporte e Saúde, e a gente falou sobre esportes aquáticos. Foram 12 palestras, foi muito bacana. Aí, ó, eu preciso inventar um agora presencial para botar vocês dois, né? É verdade, tô dentro. É, Mas foi mesmo um Pode, prazer, pode foi me um chamar. prazer, foi muito legal, foi muito legal. Vamos repetir a dose. Uhum. Vamos lá. então, pessoal, vocês poderiam dizer aí quem que vai puxar essa linha de raciocínio para fazer a gente entender por que que mexe tanto com a gente quando a gente se propõe aí fazer desafios que vão além do nosso, além do físico não, né? A gente está preparado, mas por que que vem toda essa descarga emocional e a gente pensa em tanta coisa que de repente a gente nem imaginava que ia trazer do fundo do baú e gerar tantas emoções, algumas positivas, mas umas que nos incomodam, né, de estar aparecendo no momento de um desafio físico. Me permite, Maurício. Claro. Quando eu li a proposta, eu pensei assim, não, mas esse desafio de uma prova de longuíssima duração, até o nome, é a vida. Né? Literalmente, a vida é esse grandíssimo desafio. Então, o que acontece é que você pode condensar em pequenos eventos o que a gente enfrenta com a vida. Né? E quando estou pensando poeticamente que agora, quando a gente pega esse momento, sei lá, fazer uma prova de longa duração no mar, um lugar, é como se tivesse condensado, como se tivesse, faço o que é Opa! dar conta da vida, né? E perceber, primeiro, uma questão muito clara, é que é a gente sozinho, né? O bagulho é doido, é a gente sozinho, é só a gente com a gente mesmo. A vida é assim, né? A gente tem trocas importantes, a gente faz isso que a gente está fazendo aqui, mas a gente tem que dar conta. A gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer isso. Quando a gente tem essa maturidade de entender isso, né? Que é a gente com a gente mesmo. Então, legal a gente ter essas trocas, essas testemunhas, né? E eu acho que nessas provas, quando a gente junta tudo em um certo momento, na realidade, é apenas uma metáfora de eu estou vencendo a vida, eu estou vencendo isso que a gente vai chamar lá em psicanálise de pulsão de morte, isso que quer me fazer parar e que é interno dentro da gente, não é algo ruim, é algo que nos impulsiona. Fala, opa, estou vencendo alguma coisa importante aqui dentro de mim. Logicamente daí, e até Maurício aí pode explicar melhor, tem um banho hormonal que vem com isso, né? Tem mudanças hormonais super importantes aí. Maurício. Vamos lá. Sim, mais profundo, depois eu comento. Fala aí, Maurício. Não, obrigado, Tônia. Você começou super bem. O que é bom que já vamos levantar o sarrafo, né? Porque faz parte da nossa estratégia aqui. Gostei muito da correlação que o Tônio fez sobre a vida, né? E eu vou fazer um correlato do pequeno espaço-tempo do que é uma prova longa aí, e que a gente coloca vários elementos que a gente vai discutir aqui e pode discutir a noite inteira, mas principalmente um reflexo do que nós somos, na essência. Quando a gente está naquele momento do exercício, né, que a gente está ou no meio do mar, ou no meio de uma maratona, você está essencialmente sendo você. Provavelmente ninguém está olhando para você. Provavelmente você não está interagindo com ninguém. E provavelmente a sua mente não está distraída com um celular ou qualquer outra coisa. Na essência, se for puxar a essência, aquele momento é você. E seu cérebro está ali para desenvolver ou para seguir um só caminho, um foco, um objetivo, né? Que é terminar ali. Isso, e aí, juntando a questão física, fisiológica, né? Do banho hormonal, da ocitocina, o organismo se prepara, né? Quimicamente falando, para manter aquilo, a parte consciente e inconsciente também se ajusta. E aí eu acho interessante, aí eu passo para o Tony depois, né? Como que a nossa mente, as emoções afloram mais fácil. Ou como você começa a perceber melhor as emoções que afloram, que pode ser tanto positiva quanto negativa. E é interessante, e isso imagino que não está diretamente relacionada com a dificuldade da prova. Né? Quando eu vi uma onda grande, veio um pensamento ruim. Às vezes nem é isso. Às vezes, não, aparentemente, não é nada. Depois de um momento, você começa
estou preocupado, acho que eu não vou terminar. Estou preocupado, eu acho que alguma coisa está acontecendo. E, de fato, nada está acontecendo. Né? E quem faz prova longa já percebeu que isso não é que é comum, mas acontece. E aí é justamente voltar ao foco, né? Voltar ao flow para você seguir adiante. Mas eu só joguei essa para o Tony, né? Para falar assim, quais elementos que nós nos distraímos ao longo do tempo, do dia, da nossa rotina, que nos tiram da nossa essência. E que momento que é quando a gente vai atrás da nossa essência, as coisas afloram. E como você controla isso no seu dia a dia? Agora eu joguei para o Tony e foi embora. Ô, Tônio, deixa só reforçar o que vocês trouxeram aqui, porque realmente, como eu disse, é profundo e simples. Vocês dois tocaram, né? É a gente dentro da nossa própria vida, é a gente com a nossa essência. E é tão, parece que básico, mas eu também nunca tinha pensado nisso. É o que o Maurício falou, a gente não está olhando o celular, não está pensando em nada. Você está ali com você mesmo, você está correndo. E são provas, os exemplos que eu passei para vocês, exatamente de provas individuais, né? O triatlo é você sozinho ali, a corrida é você sozinho, a natação é você sozinho. E aí não tem por onde fugir, você tem que. O outro pode até passar, vai, força. Mas as pernas são tuas, os braços são teus. Você que está lá tendo que impulsionar o seu corpo e a sua mente para continuar. Não tinha pensado que realmente é o momento que você está olhando para dentro, sem filtro nenhum, sem nenhum tipo de filtro nenhum, exatamente. Por isso que vem tão fácil, né, à tona essas emoções. Puxa vida. Precisa de vocês falarem para ficar tão claro na nossa frente uma coisa óbvia. É isso. Né? E pensando também sobre o que é isso que o Maurício perguntou, né? O que aparece nesse momento, né? Logicamente, a partir do momento que a gente se movimenta e tem um foco nessa movimentação, tem uma direção, literalmente a nossa história aparece. Literalmente a nossa... Eu me recordo, eu acho que até naquele webinar eu falei sobre isso. Tinha uma pessoa que ela faz até hoje em dia, ela faz triatlon aqui em Curitiba, e ela tinha uma coisa muito interessante. Quando ela nadava na piscina, ela ia muito bem. Ela ia super bem. Eu contei aquela vez, né? E quando ela ia pro mar, ela, ainda mais ainda, enfim, na saída no mar, tal, ela não sabia por quê, mas ela começava a perder desempenho. Né? E ela ficava para trás. E nós fizemos, uma das formas que eu uso, né? Um congelamento frame by frame. A gente fez uma hipnose e a gente foi olhar, literalmente voltar a memória do corpo para perceber o que estava acontecendo. Né? E ela, sem perceber, de maneira inconsciente, ela abria a mão na hora de nadar. Ela abria. Né? Então, ela perdia a impulsão porque ela abria a mão, mas ela nem sabia que estava abrindo a mão. Mas por que ela estava abrindo a mão? Aí foi a possibilidade de a gente poder trabalhar os traumas que aparecem do nascimento dela, né? Dos primeiros momentos de vida dela, e essa relação com a água e o medo de morrer. Então, aquela água que vem dos outros nadadores e tudo em volta, causava nela um medo de morte. Ela, de fato, ela podia se machucar nisso, mas morrer, muito difícil, que vai morrer por conta dessa... Mas isso suscitava. Então, imagina, enquanto a gente está nesse movimento todo, enquanto a gente está se testando nesse movimento, vocês se testam nesse movimento, essa história vai vindo, mesmo que seja consciente ou inconscientemente. Conscientemente é até mais legal, porque ela não vai tanto para o corpo, mas inconscientemente ela pode vir para o corpo, né? E aí todas as coisas, todos os nãos, todas as decepções, tudo isso pode começar a passar, ainda mais as experiências primitivas, as primeiras experiências, os primeiros anos de vida, podem vir naquele momento. Né? Tal grupo muscular vai se afetar outro grupo, e a psicossomática lida de uma maneira bem interessante com relação a isso, né? Fazendo com que a pessoa perca a produtividade ou comece a trazer. Então, todo o movimento que seja repetitivo e tenha
um foco em especial, ele pode trazer, sim, memórias inconscientes muito, muito potentes. E muitas memórias conscientes também. Né? Essa é uma forma que a gente trabalha também com pessoas, né? Eu já trabalhei com bailarinos e tal, que tiveram traumas, a gente trabalha com movimentos repetitivos até poder chegar na questão do trauma. Então, eu volto àquilo que eu disse no começo, há um condensamento da vida inteira durante aquela prova. Por isso é algo tão interessante, é tão encantador, porque a pessoa está vencendo, não é só a si mesmo, né, ou vencendo a prova, pelo menos não está vencendo, ela está conseguindo reolhar para a vida e reconstituir e seguir em frente. Então, né, o que pode ser muito bom, o que pode dar muito errado também, né, o que pode fazer com que a pessoa, enfim, deprima, não dê conta, desista no meio do caminho, tem as duas possibilidades. É interessante, né, Maurício, que o Tono trouxe agora, porque pode desistir, né? Não pensei nesse Com lado. certeza. De repente, as pessoas se boicotam, porque de repente não estavam, tô elucubrando aqui, né? Pode ser que elas não estavam preparadas para receber aquela descarga emocional que é da vida dela naquele momento, naquele momento que está aparecendo, né? Então pode ser que, sei lá, uma dorzinha que poderia ser suportável, a pessoa põe a justificativa naquela dor para parar a prova. Não tinha pensado nesse aspecto também, mas acho que é justificável por aí também, né? Eu queria só colocar só uma coisinha, desculpa, Maurício, que acho que é importante. Não significa que todo mundo que para a prova está desistindo. Sim, Às sim, vezes, sim. né? Então, eu acho que isso que é importante. Não, eu gostei. Maurício. Eu consigo pensar em várias frentes aqui, Alê, do que o Tony colocou muito bem, mas levando essa questão da dor, né, das distrações, e aí como é que isso às vezes causa durante a prova, que você falou, né? Vou dar um exemplo, uma pequena cãibra, nem chega a ser uma cãibra, uma dor muscular, e aí vira um foco, né? No meio da prova, aquela dor, né? E aí pode ser não é a somatização, talvez uma somatização, mas aquelas emoções que vêm com uma sensação negativa que é a dor, entrar num looping de falar assim, essa dor é um sofrimento, vira um sofrimento. E aí você não tem aquele discernimento do que é de fato físico, ou você está tendo um sentimento de eu sou fraco, eu não vou aguentar, não devia ter feito, Verdade. já estou sentindo dor. E aí que leva talvez uma desistência, ou talvez considere até pior, terminar a prova um sofrimento desnecessário, né? Que lhe faz talvez desistir ou pensar, não é para mim. Né? Então, assim, até às vezes eu já desisti de prova por causa de temperatura muito fria. Eu falei, não quero sofrer isso. Quero fazer uma prova, sair bem, não quero sair, né? Mas enfim, não é que eu sou fraco, mas foi uma decisão muito consciente no momento. Então, concordo com o Tony que desistir ou não desistir não quer dizer que você fracassou. Não são coisas correlatas. O que talvez eu queria pensar como é que a gente cria mecanismos para que isso não aconteça? Essa pergunta é muito boa. É possível criar esses mecanismos, não é bom que a gente deixe essas sensações virem durante essas... Tem que cortar nas sensações? Será que a gente tem que saber lidar, entender? Essa pergunta é de prato cheio, que até preparei aqui no forno para tirar e dar para o Tony, entendeu? Uma pergunta bem Joga na cabecinha dele. Tem um vídeo na internet dos 50 anos do Asterix. Não sei se vocês já viram. Vale a pena ver. Vale muito a pena ver a demonstração da Força Aérea de Elite da França fazendo uma homenagem ao Asterix. E a forma como eles se preparavam para isso. Né? Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, porque, enfim, tem a ver dentro dessa pergunta, mas como é que alguém se prepara para passar a centímetros do outro avião, sei lá, 500, 600 km por hora no céu? Como é que alguém se prepara para algo assim? Né? É só treino. Então, um dos exercícios que eles usam é a imaginação ativa. Imaginar-se nessa prova. E o interessante é que se vocês forem ver esse filme, eles fazem com a mão os movimentos do avião que eles vão fazer, de olhos fechados,
eles treinam esse movimento. Então, esses micromovimentos lentos, e aí o coordenador, o chefe da operação lá dá os cliques para eles mudarem a direção do avião e tal. Esses pequenos movimentos, eles podem trazer, sim, algo que pode acontecer depois. Então, você pode fazer essa prova toda em imaginação, e imaginar que você está nadando sem que você faça grandes movimentos, você faça pequenos movimentos, pequenos coordenados movimentos. E, curiosamente, se você observar, quando você faz isso, em alguns momentos parece que a sua mão comete um ato falho, e ela faz um pequeno tremelique, ela se altera um pouco de posição. Isso tem a ver com o trabalho do Stanley Kellerman. Neste lugar há a possibilidade que alguma emoção inconsciente se manifeste. Então, Olha só. fazer esta prova, e é interessante, de repente, até fazer junto com outra pessoa que observe, você mesmo poder fazer, mas você poder fazer essa prova em imaginação e poder fazer com esse gesto pode ser um bom preparativo até para você olhar aquilo que você vai enfrentar depois. Logicamente, não se extenuando corporalmente, mas isso pode te ajudar a conseguir dar passos importantes, daí não uma vez só, né? Mas repetidamente mais de uma vez, né? Fazer isso, por exemplo, uma prova de natação, você fazer na piscina, qualquer outro lugar onde você possa imaginar também estar fazendo essa prova, é interessante. Então, esse trabalho de imaginação ativa, que é da abordagem indiana, tem a Sônia Lira aqui em Curitiba, um trabalho belíssimo com relação a isso. Tem pessoas, por exemplo, que fazem esse processo de imaginação para reconstituição de movimentos corporais, para várias coisas. Então, eu acho que isso é uma das possibilidades dentro da minha leitura psicossomática para isso. Posso fazer um comentário, Tony, sobre isso? Eu acho que Por favor. É muito relevante, né? Você está trazendo, também tem que é muito parecido que é a técnica de visualização, né? Que é você de fato visualizar. E eu vou contar uma história bem curta, Ale, só para não ir muito adiante. Que a minha primeira prova do mar que eu fiz, acho que o Tony, não sei se caiu, tá, voltou. Minha primeira prova do mar que eu fiz chama Travessia dos Fortes, aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi em 2008, se eu não me engano. Mas enfim. E a Travessia dos Fortes, eu cheguei no horário muito em cima, me falaram para ficar no curral ali para largada, e eu não sabia que a largada era um tiro de canhão. Então, quando deu o tiro de canhão, eu já levei um susto, meu coração foi lá no alto. Então, minha emoção, e o pessoal correndo, e eu resolvi correr também, pensando na minha cabeça, era prova acho que de 3 quilômetros, eu não lembro exatamente, mais ou menos isso, 3,5 km, que eu ia conseguir nadar tão rápido, que eu ia conseguir ultrapassar todo mundo para ficar numa zona de paz. Na primeira onda, já tomei o primeiro capote, a minha aceleração cardíaca, senti falta de ar, senti em menos de 1 minuto, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu vou morrer, eu só tinha essa certeza. Nossa. E aí, a única decisão que eu tinha, assim, eu não vou completar essa prova, não é para mim. Isso muito rápido, eu tomei essa decisão. Eu falei assim, eu vou cruzar esse rio de gente e pedir ajuda pro rapaz que está em cima do stand-up. E nesse caminho, eu apanhei muito, literalmente apanhei, né, de cruzar os outros nadadores. E aí, no meio, eu consegui apanhar, sair, mas quando eu cheguei ali no salva-vida, eu falei, quer saber, eu vou completar a prova do meu jeito. E foi muito ruim a prova, eu cheguei muito mal. E quando eu pisei na areia, eu não cheguei em último, porque o rapaz atrás de mim falou assim, olha, você está com as suas costas sangrando. Porque eu tinha apanhado e alguém tinha me arranhado, eu não tinha sentido nada. E aí eu saí muito desanimado. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque depois eu fui ver o site, o link, entender um pouco mais sobre a prova. Eu subestimei tudo aquilo porque eu só tinha treinamento em piscina. E aí uma das técnicas, e que a gente sempre faz, tem que fazer, é chegar antes na prova. Visualizar a prova. Visualizar que aqueles primeiros momentos, nas primeiras ondas, vai ser o mais difícil. Você pode tomar uma onda na sua cabeça, você pode perder o ar, mas não é isso que quer dizer que você vai fracassar, né? Então, essa técnica que o Tony falou faz todo sentido, principalmente numa prova longa, né? Quais são os mecanismos? Quais são os momentos que você vai manter concentrado? Porque você pode perder a concentração, alguém pode bater no seu óculos, o óculos sair, isso é comum na natação. Né? Vou ter que ajustar, tá doendo, tomar uma abraçada na costela, isso acontece.
né? Mas isso vai desviar você, isso vai causar um problema grande, lá, eu não fracassei, eu não vou completar por causa disso. É você criar isso também, tá preparado para momentos que não estavam previstos, mas que podem acontecer, e saber qual vai ser a sua resposta mental e física, né? Às vezes a gente acha que tudo vai ser perfeito, ou quando estiver lá eu me viro. E isso eu aprendi logo na primeira prova da minha vida, que eu quase fui para o céu por causa disso, né? De não colocar, de se colocar o pé no chão. Você é humano, você, por mais que tenha treinado, se preparado, as coisas podem sair um pouco do controle, mas que mecanismos? O que você vai pensar, né? Eu logo lembrei desse vídeo, esse vídeo que eu assisti depois, que estava no próprio site da Dia dos Fortes, que explicava, eu ignorei tudo aquilo. Eu nem poderia dizer, ninguém me avisou, não, estava lá, eu que não olhei, né? De você falar assim, se prepara mentalmente, olha qual é a reação do seu corpo, como é que você vai reagir a isso, respiração, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, é fundamental, mas enfim, já falei muito só para complementar a prática que o Tony já É, passou aí da teoria. não, mas eu queria até complementar também com o exemplo meu, né, agora de junho da Maratona do Rio, que tem a ver um pouco com o que você falou também. Não que eu tenha subestimado, mas eu não lembrei que eu pudesse estar aflorando, né, muitas coisas emocionais durante a prova, porque fazia tempo que eu não fazia nada tão longo que eu ficasse pensando comigo mesmo, igual vocês comentaram no início, né? Eu fazia quase 3 anos e pouco aí que eu não corria, aí eu voltei eu treinei para fazer a maratona, foram 5 horas de prova aí embaixo de chuva, mas assim, eu fui pelo lado físico tranquilo, eu falei, o que eu treinei é para eu poder fazer bem, esquece pace, esquece ritmo. Mas esse ano, esse semestre todo, eu tive uma carga emocional enorme aí, mudança de tudo, de Isso, local, de doença na família, de, enfim, papagaio, periquito, um monte de coisa aconteceu nesses 4 primeiros meses, 4, 5 primeiros meses do ano, que eu também não estava treinando direito. Saí também do ambiente que eu gostava, que tinha mar, que eu treinava, então não estava nadando, comecei a correr, enfim, um monte de coisa, que tudo bem, eu cuidei do meu lado físico para poder estar conseguindo fazer a prova, mas foi muito estranho, e por isso que isso me despertou para trazer para vocês também. Eu comecei a correr, mas comecei, já veio uma emoção. Já veio assim, falei, Alessandra, você precisa respirar, senão você vai ficar emocionada que você não vai conseguir correr. Eu acho que não tinha nem 5 quilômetros ainda. Aí comecei a ficar ansiosa, né? A respiração começou a ficar ofegante. Falei, que isso? Não, você veio aqui, você vai fazer. Aí foi me acalmando, eu fui dosando, né? Enfim, mas ao longo aí dos 42 quilômetros veio muita coisa na cabeça, veio essa emoção que aflorou, momentos, né, de chora, para, mas não pela prova, mas por agradecer, né, essa pandemia toda que passou e eu passei bem, minha família passou bem, que eu estava ali, estava com saúde. Então foi uma mistura assim de agradecimento e de fragilidade e de emoção de estar lá é, que, na intensidade que foi, da forma que foi, eu nunca senti, uhum, né? Então foi muito gozado. Então é um exemplo que soma o exemplo de outros atletas por outros motivos que me falaram aqui, durante uma travessia aí, né, uma natação de 3, 4 horas, aí eu lembrei do momento que meu pai, né, o pai que já é falecido, lembrei do que ele me falava naquele momento ali que era mais difícil, que eu estava nadando contra a correnteza. O outro lá no ultratriatlo que falou que chegava no meio da noite e urrava, berrava sozinho e chorava que não parava de chorar por horas a fio pedalando. Então, pô, eu falei, isso daí eu tenho que jogar no colo de alguém para ajudar a gente entender. Então, vocês estão aqui para isso, por favor. muito bom, vai lá, Tony.
Eu tenho uma das coisas que eu acho interessante, eu uso isso na preparação de atores também, mas cabe muito bem para os atletas, assim, fazer uma escolha assim, olha, esta prova, quem são as piores pessoas que você não queria ver assistindo essa prova agora, assistindo você? Né? Da tua história. Toma um tempo, pensar, veja, quais são as 10 ou 15 ou 20 piores pessoas que você, e aí você vai começar a olhar o que é que você está enfrentando para poder dar conta disso. Né? O segundo ponto, né? Quais são as 10, 15 ou 20 pessoas, enfim, um número que você achar adequado de pessoas, que você gostaria que tivesse assistindo. E o terceiro ponto é quais são as 10, 15, 20 pessoas que vocês nem queriam que elas soubessem que você está fazendo uma prova. Né? Isso vai ajudar um pouco a entender o que é que está, a parte da questão toda de preparação e tal, mas o que é que esse corpo está se sujeitando nesse momento, como é que esse corpo vai se ativar. Né? O Maurício, quando fala da questão lá do canhão, ativou o canhão, imagine que memórias não vieram aí dentro Pois dessa é. história. Né? Sabe? É muita memória, é muita coisa. Enfim, a ativação simpática nessa hora foi lá em cima. Né? A suprarrenal direita abraçou com a esquerda, né? Acabou. Né? Acabou com Acabou. tudo. Qualquer concentração, acabou com tudo. Né? Então essas coisas aí, enfim, né? Tem tem um histórico corporal, logicamente tem a questão fortuita, tem a questão do momento também. Mas a gente está lidando não só com a prova, mas com todos os nossos fantasmas aí também nessa hora. Exato. É. Só abrir um E, parênteses, Maurício, que a Clélia está falando aqui que está com saudade do pois é, nadador médico, né? E saudade falou que também. ela se emociona também algumas vezes, aí ela lembra do pessoal lá da SPT, quando ela pensa nessas coisas. Então, sabe que é interessante pensar, e isso até, não sei, acho que foi ela que escreveu, enfim, das emoções, porque também vem muitas emoções que eu entendo positivas, né? Assim, Sim, sim. gratidão de Sim? estar podendo fazer aquilo, ou pensar em Exatamente. algum familiar que gostaria, como você colocou, quais são as pessoas que gostariam, mas às vezes as pessoas não estão mais na Terra, né? Elas já talvez estejam vendo em outro plano. E tudo isso, né, aflora as emoções, tanto as negativas, a gente falou um pouquinho, né, das resistências, mas aquelas que talvez nos dê muito orgulho de estar fazendo aquilo, muita gratidão de estar podendo vivenciar aquilo pela sua saúde, pela sua condição, pelo momento. Só, puxa, tanta gente que eu gostaria que pudesse me ver ou que estivesse junto comigo. Isso é muito bom, né? Mas de alguma forma, é o que você coloca, Lê. A gente não controla isso, né? Elas aflorescem, tanto a positiva quanto a negativa. De alguma forma, elas podem te motivar a continuar ou te distrair, né? Eu falo muito distrair porque natação no mar tem a questão, realmente, você não pode estar muito desconcentrado, né? Porque é fácil uma corrente ou algo te colocar no meio do mar ali, você fala o que eu estou fazendo aqui, e aí entrar numa situação um pouco mais difícil. Claro que as provas são controladas, mas enfim, sempre tem um risco, nunca é isento disso. Mas o que eu quero trazer é como é que a gente consegue, de alguma forma, manter a concentração, ou trazer a concentração que é necessária para você não se lesionar, para que você não claro, crie ilusões, tanto do bem quanto do mal, né? Eu estou indo super bem, eu vou acabar logo, ainda falta muito para a prova, você vai quebrar em algum momento, ou não, falta pouco, mas eu não vou aguentar e desisto. Ou seja, você manter o foco naquilo que você, de fato, se pretendeu fazer para aquela prova, né? Ou seja, você ter ali, cada um tem o seu quadrado, cada um sabe o seu limite, fala, bom, essa prova eu estou preparado para isso. E chegar e fazer isso, ou um pouco a mais, o que seja. Mas como é que você faz para manter essa concentração, né? Uma técnica ou um ponto. Aí eu passo a pergunta tanto para você, Ale, quanto para o Tony também. Eu só estou fazendo pergunta de propósito. Eu vim preparado para isso. O Maurício está aqui para nos provocar. O Tônio, ele é Eu adoro, malandro. eu Ele adoro. responde um pouquinho, joga para o Maurício. É que o Tony gosta. Eu vim aqui para É, divertir ele também. tá certo. É verdade. É verdade. Você ia responder alguma coisa, Lê? Não, eu até ia, mas pode falar, depois eu respondo. Tá.
Então, eu penso com relação à questão de manter o foco, né? E tem vários exercícios, as técnicas de meditação, mas a primeira questão essencial sobre manter o foco é entender que em algum momento você vai perder o foco. Exato. Então, essa obrigatoriedade de ter o foco o tempo todo, essa super egóica, essa coisa de exigência extrema, eu tenho que manter o foco, não tem como. Você vai perder o foco, né? E a possibilidade mais saudável opa, perdi, eu volto. A pior eu perdi, meu Deus, nossa mãe, que culpa, deveria ter mantido o foco. Aí, essa leva você lá para o meio do mar. Né? Opa, perdi, eu volto. Eu perdi, eu volto. Né? Esse é um treino importante para a vida também. Né? Perdi o foco, eu faço, eu volto. Às vezes a gente está no foco, às vezes a gente perde um pouquinho. A gente gasta muito tempo ou se perde nessas autoacusações de que deveria ser diferente, que deveria ser melhor, que deveria ser incrível. Então a gente pode treinar. Né? A gente pode treinar exercícios com foco. Eu faço um exercício todo dia pela manhã que é ficar 15 minutos olhando para um ponto de luz ou um ponto na parede. Então, ele ajuda a manter o foco. Né? Então é interessante. Estressa a musculatura dos olhos, enfim, traz algumas emoções importantes e ajuda a fazer foco. Mas volta e meia, quando eu vejo, passou a mosquinha, eu fui. O que eu faço? Volto. Faço, volto. Né? Volto de imediato. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Né? E isso é uma questão importante também. Esta fantasia de super ser humano incrível que é focado o tempo todo. Sei lá, devem ter 6 pessoas no mundo que são assim, né? Né? Ou 3 pessoas no mundo que tem aquele monge budista que eu considero o cara mais centrado do mundo, esqueci o nome dele, é um francês. Né? Mas, enfim, são pessoas tão atípicas que a ciência vai estudar. A gente sai e a gente volta. Quanto mais a gente repete, melhor é. Tem dia que a gente vai conseguir. A gente gasta muito mais tempo se culpando da história do que melhorando a direção da vida, melhorando o foco. Exatamente. E o Maurício, pela leitura que eu fiz, do que você deu de exemplo, Maurício, foi justamente isso, né? Você já ficou se culpando desde a tua largada nesse exemplo do que você deu e beleza, você até resolveu continuar, mas você falou que foi horrível. E então são duas coisas aí que para tentar manter o foco, pelo menos para mim, foi o que eu consegui aplicar também na corrida, o que eu tenho aprendido com o que eu ouço de vocês também, né? E o Maurício já me falou isso dentro do mar também, tenta respirar, tenta se concentrar, né? Algumas vezes ele conseguiu, outras vezes não, teve que me ajudar a não panicar, mas na corrida foi isso. Eu voltei no meu foco do que eu estava fazendo lá pela respiração. Porque eu vi que eu estava começando a ficar ofegante. Eu falei, se você começar a ficar ofegante, o ar não vai entrar. Você tem que correr, né? E o sentimento maior igual, o que eu tive lá, é igual que a Clélia comentou aqui, é gratidão. Realmente é o que vocês falaram. Né? Vem uma emoção porque você percebe tudo que está acontecendo ao seu redor, ou o que aconteceu dentro da sua essência, da sua vida, como vocês trouxeram aqui. E eu acho que quando a gente percebe que o sentimento realmente é gratidão, aí flui, você consegue voltar no foco, né? Você vê a mosquinha passando, mas você volta de novo para o teu foco e continua. É muito interessante e é muito gratificante quando a gente se percebe assim e percebe que a gente consegue dominar. Talvez nem sempre, né? Mas nesse meu caso foi assim muito divino mesmo, sabe? Porque até uma coisa que eu sempre falava, eu mudei minha história depois dessa prova, porque tem aquela clássica, né? A maratona chegou nos 30, quebra. Para mim sempre foi assim. E eu, umas lives anteriores com um cara que ia fazer a primeira maratona, eu falei, espera só chegar no 30 para você ver, né, o que é.
Aí eu vi a plaquinha do 30, eu também foi um outro momento de super emoção, porque eu estava tão me gerenciando ali, porque eu não estava preocupada só com. Estava preocupada com o meu físico também, porque eu só treinei para. Meu objetivo era terminar e tal. Chegou no 30, a emoção foi de, pô, chegou no 30 eu tô bem, não tô quebrada. Lógico, o ritmo diminui, você. Mas foi até nesse sentido físico, chegar nos 30 não foi mais aquele paradigma, o 30 é onde você quebra na maratona, não. Foi também novidade para mim nesse sentido físico também. Então isso foi muito legal. Fazer um comentário, obrigado, Ale, mas eu queria voltar um pouquinho do que o Tônio colocou, e eu concordo muito, e a gente acaba se autopunindo, né, por não ter mantido foco, e eu acho que talvez se o francês, se for o único no mundo, consegue manter o foco completo, eu acho que talvez é algo a se estudar, porque de fato, a gente, né, nosso cérebro, ele escolhe o que ele quer ter foco, 90% das ações são inconscientes, né, então se eu falar agora, como é que está posicionado o seu pé direito em relação ao esquerdo? Você vai ter que pensar sobre isso, porque você não sabe responder de cara. Claro, né? O seu pé está lá, você não focou nele. Né? Mas a gente direciona o nosso foco. O que eu gosto de pensar em relação a, né, como treinar, como manter. Eu não estou dizendo só o foco, porque realmente não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Quanto do seu dia a dia você está de fato atento àquilo que precisa, ou, às vezes, prestar atenção naquilo que é automático. Vou dar um exemplo que é um clássico que eu vejo. As pessoas comem e não sabem exatamente. Elas sabem o que elas pediram, mas não estão sentindo o gosto que elas estão comendo. Né? O que você está mastigando agora? Aí a pessoa fica pensando, será que eu pus o feijão? Será que eu pus a carne? Né? E interessante, porque se você for pensar, em teoria, se você está comendo, seu cérebro deveria estar tendo foco na comida, né? Aquilo que está se alimentando, quantas garfadas você deu, mas a gente come, às vezes nem lembra o que comeu e vai em frente, né? Aí você fala, bom, é falta de foco? Não, o seu cérebro tá, você educou ele a fazer automático. Mas se você quer fazer uma dieta, se você quer se alimentar melhor, você vai ter que voltar ao foco. Então, esses treinamentos de você... Repare na sua vida que está muito automático, que talvez seria bom prestar mais atenção, né? Como você respira, como você come, se o banho que você toma, você presta atenção, ou você toma aquele banho, né? Toma um cafezinho, não sabe. Isso mostra para mim que você está entrando num mundo meio automático. E é muito difícil, talvez, manter o foco que você não consegue ao longo do dia, na maior parte do tempo, das atividades, manter foco naquilo que você está fazendo. E sim, você faz está com a cabeça em 3 coisas, e aquilo que você está fazendo, você não está prestando atenção. Exato. E a gente está sujeito a essas questões de internet, mídias sociais, e a gente é como se a gente estivesse zapeando, às vezes, procurando momentos pequenos de satisfação, e aí, para o foco, tem uma coisa bastante interessante, né? Como é que a gente consegue se focar sem se frustrar de perder outras coisas nessa hora? Né? Essa é uma pergunta para o nosso lado infantil. Porque a criança quer tudo. A criança, ela está aqui, mas ela vê aquilo, ela larga aqui, ela vai para cá. Mas ela sente falta aqui, ela quer voltar para cá. Né? A gente tem um lado imaturo que a gente vai aprimorando aos poucos, aprimorando com o tempo. Mas a gente quer tudo. A gente quer isso. Isso significa que a gente não quer perder nada. A criança não quer perder nada. Né? Até porque começa a perceber que não vai poder ter tudo, ou mais maduramente vai poder ter 2% das coisas que desejou, que quis, né? Muito pouco, né? Então, a gente poder dar conta de se frustrar nessa hora, sem achar que esta frustração é um problema, sem achar que esta dor, esse desconforto, ou mesmo a tristeza de perder algum lugar é como se fosse uma coisa errada, e não uma forma de poder elaborar as coisas, isso eu acho imensamente importante. Não? Vamos pensar, alguém enfim, achou que tinha se preparado para uma prova bem melhor, e devia fazer um tempo bem melhor, e não conseguiu. Esta pessoa, de uma certa forma, é importante que ela se entristeça, que ela se frustre com aquilo, sem achar que isso é um problema, mas é uma forma de poder elaborar.
né? Há uma perda importante a poder se lidar nessa hora. Então, esse direito à frustração, à tristeza, ela é importante também como uma forma de elaboração. Não é terminou, não consegui, vamos para frente, que incrível, não, né? Não precisa ser tudo incrível, não precisa ser tudo genial o tempo todo, né? Eu acho isso é muito desgastante, essa necessidade essa palavra horrível que é sucesso, né? Ter sucesso tudo e o tempo todo é muito preocupante. E aí, Maurício, eu vou até lembrar de uma live lá atrás que eu fiz com você e eu achei tão incrível que eu transformei a live em podcast. Não sei se você lembra, até falei Eu para a lembro. Ileia, que está nos ouvindo aqui, que a gente tocou muito no assunto de felicidade, né? E você falou a questão do se divertir ao longo do processo, né? Então, não sei se eu posso fazer essa correlação, mas é o que está me passando pelo que o Tônio disse também. Não precisa tudo incrível, né? Algumas vezes a gente vai se frustrar, mas a gente tem que ter feito aquilo lá de uma forma que a gente tenha se divertido, que tenha sido agradável para a gente. Não, ai que saco, foi ruim, ai que saco. Não... Igual eu perguntei até para uma amiga minha uma vez numa prova que ela fez, falei, você viu que você passou por aqui, por aqui? Ai não, eu estava tão focada no tempo, não sei o quê, não sei o quê. Então, fica tão amarrada é, na questão, né, não tem o celular, mas tem o tecnológico que está se em volta da pessoa que não aproveita, né, não aproveita aquele momento. Eu dei graças a Deus que meu celular no dia lá, celular não, meu telefone, nossa senhora, celular, telefone é bom, né? Eu tô pirando aqui, ó, meu relógio, eu tô olhando pro pulso, falando que é relógio para minha cabeça, mas minha boca não tava repetindo. O meu relógio, cheguei, a bateria pifou, eu fiz a prova toda sem, não tinha como eu Nenhuma olhar, noção. sem noção nenhuma. Eu falei, beleza, então vai assim, né? Não gosto de correr também telefone, então é para ir na raiz, então tá bom, então vou indo. E então é muito bom a gente saber aproveitar o processo e algumas coisas que vocês trouxeram de sentir o momento, assim, eu aprendi em um curso de mindfulness que eu fiz, né? De realmente você tá fazendo aquela atividade, tomando banho, sentindo realmente a água escorrer, você cortando um legume lá e sabendo qual é o legume que você está cortando e não cortando no automático, você comendo e sentindo o gosto. E uma das atividades que a gente fez é se você devoraria aquele pedacinho de biscoito lá por super rápido, não, você vai ficar X minutos mastigando aquilo lá para você entender como que é feito, que gosto realmente tem, né? Para a gente se forçar a estar aproveitando aquele momento, né? Então é muito interessante essa questão toda do realmente apreciar o que você está fazendo. E não digo que eu faço sempre, mas de vez em quando dá um estalo. Eu falei, opa, acho que é hora de desacelerar e fazer isso, né? Não, com certeza. E tem um ponto interessante quando a gente falar um pouquinho de inteligência emocional, só para o Tônio dar, né, ligar essas chaves aí, que eu sei que ele tem muito conhecimento sobre isso. Mas principalmente, né, eu entendo esse mundo incrível do like, do mundo virtual, Ah, né, de querer sempre só posto se eu for bem, se eu ganhar medalha, se for para ostentar que eu fui fazer não sei o quê, eu tô não sei. Mas o quão é importante na vida real, né? E aí não estou só do mundo das redes sociais, compreender as emoções, dar nome para as emoções, saber que elas existem, que elas fazem parte da sua vida. E eu vou fazer a frase do rei, porque o rei é muito bom. Se eu chorei, eu se sorri. O importante. Que emoções eu Pois eu vivi. senti. E isso é incrível, porque incrível, isso de fato é uma grande verdade, né? Isso faz parte do crescimento, faz parte da performance, faz parte do ser humano. E aí, voltando à analogia que o Tônio começou também sobre a vida, sobre que momento que nós estamos na corrida, na prova, representa a sua própria vida. E que talvez a gente precise ter foco, é claro que sim, mas a gente sabe que a gente vai perder o foco. Mas o mais importante, qual é o propósito, qual é a essência que você pretende com aquilo.
E o esporte, quando é individual e de longo prazo, você tira os espectadores, você tira, né? Você está só você, ninguém vai te aplaudir. Lógico, se você chegar, alguém vai ficar feliz, mas muitas vezes não tem quase ninguém, né, ali para, né? Legal, você É, terminou, ou alguém que já treina, mas e também não tem o inverso, você não treina, vai te deixar baixo. É você com você mesmo, as suas emoções que você tem que lidar, né? Eu acho que é uma grande lição, Ale. Acho que esse tema que você trouxe, ele tem tanta profundidade do que é o ser humano, como ele vivencia, mas principalmente como a gente lida hoje com as coisas, principalmente com as emoções, que a gente precisa trazer isso de volta. É uma discussão, por isso que eu gostei muito quando você chamou a gente. Assim, que bom falar sobre isso. Falar que isso aflora, que as pessoas sentem, que as pessoas choram durante uma prova, que as pessoas têm sentimentos. O que é isso? Eu acho que a gente tentou responder aí, trazer um pouquinho. Isso é vida. isso é Isso. vida. Uhum. Eu acho que isso é um bom resumo dessa história. Isso é vida, né? Se uma prova condensa a vida, ela pode trazer todas essas coisas, né? E literalmente sempre nesse processo de vida, o que a gente está enfrentando é a gente mesmo. Essa é o grande X, né? É o grande X. E por coisas que a gente sabe e por coisas que a gente não sabe. Tem um mistério aí sempre nessa história, né? Que isso é vida. A gente se move por conta disso, se move por conta de paixões, de amores, de coisas que a gente nem tem ideia, né? Mas isso é vida. É legal a gente poder pensar isso dessa forma, né? Uma prova condensada, uma prova inteira condensa uma vida inteira, né? E vai trazer coisas, e está tudo bem a forma como a gente se sente nessa hora, né? A gente se dá Exatamente. conta disso, né? Eu acho que como a vida, agora eu estou lembrando de algumas passagens das algumas pessoas que eu conversei e até algumas minhas, como a prova é longa, seja no mar, seja na. Você tem staff no meio do caminho, alguém que precisa te alimentar, ou é aquela pessoa que está na rua lá torcendo e vê você passar, mesmo sem te conhecer, dá aquele impulsionamento para você se manter bem na prova. E tem um nadador que eu lembro que ele falou que ele teve um momento lá que ele deu patada em todo mundo, né? Porque ele estava fazendo uma prova longa, mas ele estava vendo que ele não estava conseguindo dar o pace que ele queria. Mas enfim, depois ele voltou para a razão, começou a pensar na vida dele de novo e tinha muitas braçadas pela frente ainda, né? E isso que acontece, né? Algumas vezes a gente é ríspido com algumas pessoas sem precisar, elas estavam lá para nos apoiar e você não percebe isso. E o quanto é importante que essas pessoas também saibam entender o nosso momento, né? Algumas vezes a gente não consegue, deveria, talvez, mas a gente é ríspido com quem não precisaria estar lá para nos ajudando, né? A pessoa que você levou para te apoiar na prova. Não quer dizer que você precisa soltar os cachorros e ela tem que aguentar tudo, né? Então, saber gerenciar, né, o dia a dia dentro de uma prova também, né? Dentro das pessoas que estão te cercando lá. Então, é bem o comparativo com a vida e as pessoas que vão aparecendo no meio do caminho, eu acho que encaixa aí também. Perfeitamente. Perfeitamente, Ale. Não vai dar tempo de falar sobre tudo isso que você colocou agora. Esse elemento das pessoas que cruzam ou estão no nosso, né, estão nos ajudando, ou às vezes a gente entende que está atrapalhando e que vão embora e entram, e a prova tem muita correlação com a vida, né? Então vai dar tempo de um minuto falar sobre isso, mas eu vou só agradecer e passar a bola para o Tom. Obrigada, viu, pessoal? Você encerra para a gente, Tônio, mas olha, vocês resumiram muito bem a sacada de ser nossa própria vida, ser a essência, e nos deixa mais tranquilo para a gente pensar dessa forma também. Eu me sinto sempre provocado. Enfim, eu gosto muito, olha, eu gosto muito de conversar com você e com o Maurício. Cara, a gente precisa se conhecer pessoalmente em algum É momento, verdade, é verdade. né? Ele precisa.
sentar em algum lugar e nos provocarmos. Eu imagino, se a gente já é terrível nessas provocações online, Pois imagina pessoalmente. Aqui, ó, estão Então, pedindo para marcar logo outra já, ó. Com certeza, vai ser olha, um prazer. Obrigado, Ale, obrigado mesmo pelo convite. Foi um Obrigada a prazer. vocês. Sempre muito, obrigado. muito bom ouvir vocês falarem e fazer a gente pensar no nosso dia a dia, né? É um momento a gente estar aqui realmente presente e prestando atenção. Obrigado, pessoal que está aí, pessoal agradecendo também. E é isso aí. Boa noite. Beijo grande para vocês. E vamos ver, né? Ó, agosto eu tô em Curitiba, Tony. Vamos levar o Maurício para lá. Vai lá passar o final de semana, o Maurício, com a Boa, família. A pode gente leva deixar. você para passear. Tá bom. Tá bom. Tá Valeu, bom. pessoal. Obrigado pelo Tchau, convite. tchau. Boa noite. Um abraço. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.